Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Então já vai deixando aquele like se você é novo, ativa o sino. Vamos para mais um corte, provável escalação do Mengão para o duelo aí de logo mais às 21h30 da noite. O Mengão pode ser campeão do Campeonato Brasileiro hoje à noite. Mas perderam pontos, mas mesmo assim estão brigando pelo título. Eu, como um atacante que fui... A partir do Jorginho ou do Pulgar? Nossa, é complicado. O Pedro, você tá contando com o Pedro? Não, Pedro pode esquecer. Não, o Pedro já descarta fora do barco. Milagre, né? Não é possível que isso seja jogo de cena. Bruno, o... Meio campo à frente, a partir do primeiro volante. Primeiro volante? É. Jorginho... Ou Pulgar, pode ser Pulgar, Jorginho. Não, então, Pulgar, Jorginho, você quer na sequência. Vou te ajudar, hein? Pulgar, Jorginho. Carrascal, Arrascaeta. Bruno Henrique. Cebolinha. Cebolinha, então o Samuel Lino você sacou. Não, tá bom já também. Já tá bom, né? Não cabe mais ninguém, não. É isso? Tá bom já. Não, é isso. É isso, essa é a escalação. Escalação pensando em vencer. Eu seria um treinador que não... Eu não teria o medo de perder, eu ia para vencer os jogos. Tem treinador que fica... Jogo de sábado, pelo amor de Deus. É um time querendo... Um time não querendo perder, o outro não querendo ganhar. O Carrascal tá um pouco na frente, eu acho, né? Eu acho que olhando para... Hoje o Carrascal tá melhor. Eu tento lembrar aqui, sempre nos principais jogos, assim, Luiz o Felipe Araújo. Sempre coloca o Luiz Araújo, pode né, cara? Também, pode ser. Pelo lado direito, foi contra o Palmeiras, no Mundial de Clubes. Na semifinal, né? O Racing foi semifinal, o Carrascal foi a figura, né? Do jogo no Maracanã. Não, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E na esquerda, você acha, assim, tentando pensar com a cabeça do Felipe. Né? São características totalmente diferentes, né? Que tem muito a ver também com a maneira que o Palmeiras deve entrar em campo. Então, capitão, pensando com a cabeça do Felipe, depois eu quero saber do Fábio também. Você acha que ele vai optar pelo Samuel Lino ou pelo Cebolinha? Eu acho que pelo Cebolinha, Pila. Eu acho que o Cebolinha deu um passo aí à frente na disputa pela titularidade ali da final. Do nada, né? Do nada, Pila. É porque assim, o Samuel Lino, a gente já falou sobre, né? Ele começou muito bem, teve uma queda de rendimento e além da queda de rendimento, ainda trouxe uma desconfiança do torcedor também, né? Então eu acho que o Cebolinha agora, e assim, o Flamengo vive uma fase especial, porque é isso, né? Porque assim, trouxe um jogador que seria muito importante, mas com a queda de rendimento desse jogador, um outro jogador de qualidade tá aparecendo que é o Cebolinha, assim. O Cebolinha voltou a ser mais decisivo, mais participativo, né? Enfim, é importante para resultados de vitória do Flamengo. Então, assim, eu acho que é importante ter de repente, o Luiz Araújo para o segundo tempo, você ter o Samuel Lino como opção, mas na minha opinião, eu acho que vem com o Carrascal pela direita e vem com o Cebolinha. Eu acho que o Cebolinha tem mais gol que o Samuel Lino, o Plirra. Ele tem, na hora de... Ele parece ser mais decisivo. Na hora de arrematar, eu acho que ele é mais decisivo e tem mais gol que o... Eu acho que esse é o time realmente, Pulgar, Jorginho. A dúvida do Felipe, eu acho que é desse lado direito, entre Carrascal e Luiz Araújo, da esquerda Lino, ou Cebolinha, Arrascaeta e Bruno Henrique. E aí a lateral direita também, que eu acho que possa estar em aberto também, entre Varela e Royal. Mais pra quem você acha? Boa pergunta, Plirra. Não sei. Não sei, eu acho que tem que levar muito em consideração. Por qual? Eu acho que tem que levar muito em consideração. Eu gosto muito desse entrosamento do lado direito de um cara que muito que se fazia, lembra de Gerson e Wesley, que o Gerson vinha pra dentro, dava ultrapassagem pro Wesley. O Royal é um jogador um pouco mais agressivo na parte ofensiva, o Varela é um pouco mais na defensiva, o Alexandre já fica um pouco mais do lado esquerdo. Eu acho que tudo isso entra na cabeça do Felipe quando ele vai escolher o time, né? Principalmente nesse jogador aberto. Se o Carrascal joga, de repente você consegue colocar o Royal para jogar. Se o Luiz Araújo, que é um pouco mais intenso, você coloca o Varela. Eu acho que esses encaixes vai fazer a diferença também na hora do Felipe escolher pela lateral direita. Luizão, ao contrário do Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, que deixou aqui em São Paulo 11 jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Grêmio. O Flamengo só não levou o Alan, o Pedro e o Léo Ortiz, que está no processo final de recuperação da lesão. Mas, curioso... Deve jogar o Léo Ortiz no sábado. Eu tava falando... Essa é uma expectativa do torcedor. O Zinho acha que o cara não vai voltar na final.
Acho que o torcedor sem fazer tá uma muito, partida sequer. O torcedor está muito na expectativa, assim, Dos da Léus? recuperação. Então, pô, mas um detalhe importante, na lista de relacionados do Flamengo, que só poupou quem realmente não podia ir por questão médica, o Felipe terá apenas 2 zagueiros relacionados, o Léo Pereira e o Danilo. Com um detalhe que os jovens Cleiton, o João Vitor, que foi mal no Fla-Flu, e Iago, dessa vez não foram relacionados. Quer dizer, se tiver algum problema com algum zagueiro contra o Galo, ou você vai ter que improvisar, né? Pulgar, eu não sei se a gente pode chamar o Alexandre de improvisação, porque na Itália ele jogou muitas vezes como zagueiro, mas... Mas não linha de 4, né? Linha no esquema de 3 zagueiros. É improviso. Então vou na tua, Fabinho. É uma temeridade. Pensa, Fábio Luciano. Arriscado, né, Plê? Arriscado, você perde. Eu acho até que seria o setor que o Flamengo é menos guarnecido. Seria até, acho que isso mesmo é algo o jogo Flamengo valendo o título contra o Atlético, vai ter que repensar. Seria até, talvez, mais cauteloso, certamente mais cauteloso, você botar um menino com Léo Pereira ou Danilo e guardar pelo menos um para sábado. Sim. Porque senão, com o Léo Ortiz ainda voltando de lesão, ou você arriscaria mesmo o Léo Ortiz, ou você jogaria a final com o menino. Sim. Eu acho que tem um trabalho com relação ao Léo Ortiz. Se a gente vê, por exemplo, o Danilo e o Léo Pereira jogando, né, amanhã, que talvez seja isso que aconteça, talvez tenham... Então, eu falo assim, seja ainda mais um indício de que o Léo Ortiz estará no sábado. Eu acho que o Léo vai estar no sábado. Léo Ortiz. Titular? Eu acho que sim. Eu acho que é um jogador que, mesmo com a lesão, eu acho que sendo bem preparado... O problema começou no jogo contra o Palmeiras, né? No Palmeiras. E ele acaba forçando contra o Racing no jogo da volta, né? E sente. E o Flamengo, você vê, o Flamengo a gente fala muito da capacidade de elenco, né? Número de jogadores. E essa é uma questão que o Flamengo tem que olhar com muito carinho pro ano que vem, na montagem de elenco, né? Porque o Flamengo sofreu em alguns momentos. Né, com relação à perca de jogadores, ter que colocar o menino não está tão preparado para momentos tão decisivos que o Flamengo vem enfrentando nos últimos jogos. Mas eu entendo, Plê, eu entendo a colocação, porque se o Flamengo perde um desses jogadores, é um desfalque gigante para a decisão, até porque o Flamengo nessa posição tem pouca gente. Né? Eu ainda confio que o Léo Ortiz vai estar no sábado. E ele deixando também o Léo Ortiz no Rio de Janeiro pode ser um indicador de que tá preparando para o jogo de sábado, né? Mas a minha dúvida não vai dar nenhum joguinho para ele. Mas o problema é que eu não tenho informação de como ele está nesse momento, se ele vai ter condições ou não. Vale lembrar que é um campo sintético também, uma lesão dessa de tornozelo, você fazer esse experimento num sintético, de repente não vale a pena correr esse risco com o Léo Ortiz, né? Deixar ele guardado para sábado. E também tá arriscando para ser campeão, né, Perra? Eu também arriscaria para ser campeão. De repente garante o título. Dos meninos pro banco? Não tem nenhum zagueiro. Essa é a grande questão. Deve ter algum detalhe que aconteceu para isso levar os meninos, né? Mas em relação a esse jogo, é um jogo que pode valer um título, né? E um título importantíssimo que é o Campeonato Flamengo ganha do Galo amanhã, Capita? A tendência é assim, sempre é um jogo difícil, tem uma rivalidade construída. Lógico, pouquíssima procura por ingressos. Sim, mas isso é normal. A gente teve o nosso Rodrigo Jufo participando da equipe F, eu estava no programa, e 5.000 e poucos ingressos comercializados até agora. É um desgaste gigantesco dos jogadores e dos torcedores também com relação à perca do título. O Atlético joga sem muitos jogadores, né? Muitos desfalques, enfim. Tem uma desmobilização normal por conta da perca da Sul-Americana. E o Flamengo, enfim, vai com força máxima, né, Pri? Se a gente tem um lado que abriu mão do brasileiro, o Flamengo já olha para esse jogo como talvez o jogo decisivo para o campeonato. Né? Uma vitória do Flamengo e um tropeço do Palmeiras garantem o título para o Flamengo. O empate já não sacramenta. Eu acho que até a mobilização, sabe? Aí o empate do Palmeiras contra o Grêmio e vitória do Flamengo contra o Atlético praticamente sacramenta. Não vai ser de forma oficial, de forma matemática, mas fica impossível de buscar. E até com relação à mobilização de grupo, sabe? Todo mundo junto para esse jogo, já para o jogo da final da Libertadores, né? Enfim, a gente vai entrar no mérito do Palmeiras, mas é isso, assim, o Flamengo se preocupa com ele, tem grande chance. O Flamengo abrindo mais 2 pontos nessa rodada, com a vitória e o empate do Palmeiras, abre 6, passa a ter 6 de vantagem, com 2 jogos restantes e
21 gols de saldo a mais, Santi, do que em relação ao Palmeiras. Vê o saldo aí direitinho. Mas é muito... O saldo do Flamengo é de 50 e do Palmeiras é 29. São 21 gols de diferença. Né? É muita É coisa. título garantido. E não vai ter aí a questão do número de vitórias. Se o Flamengo ganhar e o Palmeiras tropeçar, eu falo no saldo de gols, é garantido no saldo de gols. E como é que ficaria a questão do número de vitórias, Santi? O Flamengo abriria 2 vitórias de diferença, faltando 2 jogos, aí ia ser no saldo mesmo. Cara, que loucura. 10, 15 dias atrás, o Palmeiras estava com 4 pontos na frente, cara. Cenário totalmente diferente. Né? Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras fez 2 pontos. Momento decisivo do campeonato. Ô, Luiz, você acha que o Bragantino tem algo a reclamar do jogo de sábado? Nem nada. Não? Tá brutal. Quando faz, porque o Flamengo vai jogar amanhã o confronto. Caso isso aconteça... Eu já levei. E o Flamengo já viaja na quarta-feira. Então não tem desmobilização, não tem movimento de eu vou pra casa, vou estar com meus amigos, vou comemorar. Não tem isso. O Flamengo vai ser campeão, pode acontecer de ser campeão brasileiro amanhã e unido, né? O grupo todo reunido, mobilizado para mais uma decisão. E, enfim, esses caras sabem o caminho. A teoria do nosso Luga. Essa isso. não é a teoria do Luga. Sim. O Luga quando ganha, relaxa. 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 Mas esse é um caso muito específico. Específico. Que gostou você viajar para uma final de Libertadores, campeão brasileiro, naquele dia. Não, tá maluco. Vai muito mais tranquilo, mais relaxado. Cabeça, né? Eu lembro que tranquila. o São Paulo conquistou o primeiro campeonato mundial em 92, foi entre as 2 finais do Campeonato Paulista, que na época tinha um peso quase que de Campeonato Brasileiro. São Paulo havia vencido o primeiro jogo do Palmeiras, primeiro ano da Parmalat, o Zinho já estava no Palmeiras, em 92. São Paulo ganhou o primeiro jogo de 4-2. Viajou para o Japão, bateu o Barcelona. O Palmeiras ficou 2 semanas, não, ficou uns 10 dias descansando. Não, talvez, não, jogou no sábado, ficou 2 semanas descansando o Palmeiras. São Paulo chegou tipo quarta-feira, lógico, o título mundial. Desfusorado, porque o jogo era no Japão, o jogo foi no Japão e tal, e atropelou o Palmeiras no segundo jogo. E o time estava ali claramente num nível de confiança brutal. Eu penso numa delegação sendo campeã brasileira e indo jogar uma final de Libertadores. Ali, 4 dias depois. Melhor cenário não tem, né? Melhor cenário não tem, né? Ô, Primo, mas você acha que ele deixaria, sério mesmo? Falando sério agora. Esses 11, assim, de mão beijada pro Felipe, o time, assim? Não, cara? acho que o time, acho que vai ter uma mudança. É o time titular mesmo. É só ver os nomes, né? Sim. Mas eu acho que assim, eu não sei se o Veiga vai ser titular. Sim. Não sei se o Aníbal Moreno não vai ser titular. O Aníbal viajou. Ele pode jogar com esses jogadores, mas o esquema em si ele ainda pode jogar com 3 sabe. zagueiros, pode jogar com o Fux de volante. Embora o Fux contra o próprio Flamengo no Maracanã, naquela derrota em que o Palmeiras até jogou bem, o Fux destoou. Não foi bem naquele jogo. Zagueiro mesmo, que o Murilo estava fora, né? Então, quer falar alguma coisa, Santi? Então eu não sei o que o Abel tá planejando, mas certamente ele não vai dar os 11 de mão beijada, não, de bandeja. Ele foi muito infeliz. Na decisão, é a decisão que ele toma, né? Se deixa 11, se não deixa, né? Mas a maneira com que ele falou ali, e até ameaçando também, que quando acabar o Campeonato Brasileiro, aí vamos falar sobre o que... Da renovação de contrato. Eu entendi que vai falar de coisas que a gente não sabe aqui. Aqui ele sabe que a corneta no Palmeiras toca forte. Mas esses últimos jogos do Palmeiras, vamos falar do brasileiro, né? Porque no sábado, né, as coisas podem ser diferentes. Mas no brasileiro, se o Flamengo hoje abriu 4 pontos, lógico que tem muito mérito do Flamengo pelas vitórias, pelos resultados, mas também tem muito ponto perdido do Palmeiras, né? Porque assim, o Palmeiras enfrentou um Santos que estava brigando pelo rebaixamento, o Palmeiras enfrentou um Vitória dentro de casa. Pô, não dá, Play. Um time que quer brigar para ser campeão, ele pode perder pontos pro Vitória, mas não numa sequência, né? Você enfrentar times. Quando a gente olhava para a tabela, a gente via ali o Palmeiras com uma vantagem pelos confrontos que o Palmeiras tinha. E aí você perde pontos ali para times que estão brigando pelo rebaixamento. O Palmeiras enfrentou o Fluminense agora e até no Rio, né? Tinha um pouco essa conversa. O Fluminense vai colocar um time alternativo, o Fluminense vai tirar um pouco o pé para talvez prejudicar o Flamengo. Isso realmente não aconteceu. O Fluminense fez um jogo muito bacana, mas você olhando pro Palmeiras,
Não pode, né? Você jogar com Vitória, brigando para rebaixamento dentro de casa. Fluminense com um time um pouco mais alternativo, já sem muitos objetivos, e você perde ponto, e agora você querer culpar todo mundo, né? Olhar para algo de calendário, enfim, outras questões que o Abel pareceu que vai levantar após o final do Brasileiro. Então, assim, tem muito mérito do Flamengo, mas também tem um pouco, né, esses tropeços aí que fizeram muito mal para essa campanha final do Palmeiras. Aqui, só lembrando que o Flamengo meteu 8 no Vitória. Meteu, mas era um outro Vitória. Não, né? era um outro Vitória. Do o Vitória tá jogando melhor. O Jair Ventura deu um padrão completamente diferente ao time do Vitória. Sim. O time do Vitória hoje joga bem, é um osso duro de roer. E a data FIFA aí, não só com o Palmeiras, com o Flamengo também, acabou sendo bem cruel, porque desfalcou demais as duas. Estamos a 2 passos do paraíso. Bota a que você quiser, DJ Careca. Escolhe aí, DJ. A música é sua. Olha aí, ó. Vene Casagrande. Ô, Vene, o que você mais gostou do Flamengo? Além da matemática, o que te animou na exibição contra o Red Bull Bragantino? Fernandinha, vamos lá. Primeiramente, boa tarde Pedrosa, a todos aí que estão nos assistindo. Uma ótima semana a todos. O Flamengo voltou a jogar da maneira que sabe jogar. Fazia tempo que o Flamengo não fazia uma grande partida como fez diante do Red Bull Bragantino. E eu acho que não é coincidência o Flamengo fazer esse grande jogo por conta do retorno do Jorginho. Jorginho ficou um longo período aí se recuperando de um problema, voltou no jogo anterior e entrou no segundo tempo, mas era um contexto totalmente diferente, e agora, junto com a Arrascaeta ali no meio de campo, ele conduziu o Flamengo de uma maneira absurda, jogou muita bola, o que o Jorginho jogou contra o Red Bull Bragantino, e para mim, ele é um grande jogador, ele faz total diferença no esquema tático do Flamengo, o passe que ele deu pro gol do Arrascaeta, ele deu um passe também no primeiro tempo pro Gonzalo Plata, que o Gonzalo Plata não soube aproveitar, então eu gostei do Arrascaeta, assim, para mim, hoje, ele é o melhor jogador do futebol sul-americano, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro. Gostei também da partida do Everton Araújo, mas por que o Everton Araújo jogou bem? Porque ele teve ao lado dele o Jorginho. O Jorginho, além de ser um cracaço da bola, ter uma qualidade absurda, tecnicamente falando, ele é um jogador que ele faz os outros crescerem de produção. Como a gente gosta de mencionar aqui o Thiago Silva no Fluminense, é o Jorginho no Flamengo. Todos que jogam ao lado dele vão jogar bem, porque ele é um cara que sabe fazer isso, ele faz os outros crescerem de produção. Mas eu acho, Fernanda, que a melhor notícia do Flamengo nos últimos jogos, óbvio que o Flamengo não vinha jogando bem, mas tinha um jogador que estava crescendo de produção e que para mim hoje tem que ser titular na equipe do Flamengo, é o Everton Cebolinha. Esse jogador, ele está vivendo uma boa fase, voltou muito bem de uma lesão, ele ficou um período aí se recuperando de um problema muscular, voltou muito bem e hoje ele está sendo um jogador mais eficiente que o companheiro dele nessa posição, que é o Samuel Lino. Tanto é que ele faz a jogada ali no gol do pênalti, ele que fez a jogada, ele quebra a linha adversária fazendo dribles, algo que o Felipe Luiz pede para o Samuel Lino, mas o Samuel Lino não está conseguindo fazer. Isso não quer dizer que eu acho que o Samuel Lino não vai render mais com a camisa do Flamengo. Estou falando de momento. Se a final da Libertadores fosse hoje, eu escolheria o Cebolinha, sem sombra de dúvidas, para jogar na ponta esquerda. Então eu gostei do Flamengo todo, em todos os sentidos. O plano de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz, deu certo. Tudo que ele pensou para esse duelo, o Flamengo foi soberano, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais de 3 gols. Então o Flamengo, ele está vivendo, voltou a viver uma boa fase. Mas eu acho que isso muito graças ao retorno do Jorginho, porque esse, para mim, foi o grande jogador dessa partida. Lucas Pedrosa. Tô igual minha avó. Vou ver. Lucas Pedrosa, você também escolheria o Cebolinha se hoje fosse a final da Libertadores, ele seria o teu titular também? Fernanda Maia, o Everton Cebolinha é um jogador que já brilhou com a camisa da seleção brasileira e campeão de Copa América. E foi o principal jogador do Brasil naquele título, inclusive. O Everton Cebolinha sai do Brasil como campeão de Libertadores, como ídolo do Grêmio. Ele vai para o Benfica, não consegue se firmar tanto, até por uma questão também de posicionamento. Colocam ele para jogar na ponta direita, se não me engano, até o Jorge Jesus, exatamente. E quando ele chega ao Flamengo, o grande problema do Everton Cebolinha é físico, nunca foi técnico. Tanto que o Everton Cebolinha imprimiu uma grande fase com o Tite, ele foi bem com o Tite, mas ele não conseguiu se firmar justamente porque foi interrompido com uma lesão. Esse cara, com o nível de futebol que ele tem, se ele estiver bem fisicamente, ele está em outra prateleira em relação aos
postulantes àquela posição de ponta esquerda. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador melhor do que o Samuel Lino, melhor do que o Michael, melhor até do que o Bruno Henrique naquela posição hoje, porque o Bruno Henrique já não tem mais a mesma explosão de antes. Então, cara, ele é muito técnico, ele finaliza bem, ele tem qualidade, ele é inteligente, ele não sente jogo grande. Eu sempre gostei do Everton Cebolinha e acho que pra mim essa oportunidade de jogar no sábado 100% e ele cada vez ganhando mais ritmo, cada vez mostrando o jogador que ele é, o Flamengo vai ganhar um baita de um reforço para essa final. Sobre o Cebolinha, vale mencionar, eu estava vendo os números dele depois desse jogo, ele tem 34 jogos na temporada. Ou seja, menos da metade que vários jogadores do Flamengo. Onde eu quero chegar? Fisicamente falando, ele tá bem. É como se ele estivesse no meio da temporada. O problema é, ele sofreu com lesão. É ritmo de jogo. E ritmo de jogo ele está adquirindo, ele está mostrando que ele já está com ritmo de jogo. Então, se hoje tivesse que escolher entre o Samuel Lino e o Cebolinha, eu não vejo motivos para não escolher o Cebolinha. Porque tudo que o Samuel Lino tenta fazer, o Cebolinha está conseguindo fazer. E repito, gente, isso aqui não quer dizer que eu esteja pedindo a saída do Samuel Lino do Flamengo, que eu acho que o valor que o Flamengo pagou não vale a pena. Isso não está entrando no mérito no debate. O debate nesse momento é quem tem que ser titular na ponta esquerda. Para mim é o Cebolinha. Outro jogador que eu esqueci de mencionar também, que jogou muita bola no sábado contra o Bragantino, Varela. A diferença quando o Royal joga e quando o Varela joga é outra. E também não é uma crítica ao Royal dizendo que eu quero que ele saia do Flamengo. É mais adaptado, né? O Varela tá mais adaptado, exato. Olha só quanto que o Varela sofreu até ele viver esse bom momento com a camisa do Flamengo. Vários torcedores queriam a saída do Varela num passado recente. Então, assim, tudo é tempo. Tem que dar tempo ao Emerson Real para ele se readaptar. Existe essa questão do tempo na lateral do Flamengo. Óbvio. O Wesley foi a mesma coisa. A mesma coisa. Até o próprio Rodinei foi a mesma coisa. E agora está acontecendo com o Emerson Real. Só que a gente precisa comentar o momento. E tem uma Libertadores batendo a porta. Quem eu escolheria? Obviamente o Varela, jogou muita bola. E sobre o Jorginho, tem uma diferença também. Ele é cobrador de pênalti. Dificilmente ele perde um pênalti. Isso faz total diferença. Ele chama a responsabilidade. Por exemplo, na final da Libertadores, pode ir para disputa de pênalti. Vamos colocar aqui ele na tela o Jorginho, ele bate de uma forma, né, Pedrosa e Venê? Bem diferente, né? Ele pula, né? Ele dá um saltinho. Sabe como ele começou com isso? Como, uma curiosidade. Nos tempos de Nápoles. As duas equipes. Em 2 rodadas, na reta final do Brasileirão. Mineirão ontem à noite. Prévia da semifinal da... É isso aí, nação. Ficamos por aqui. E esse foi mais um corte trazendo conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo. Então, se assistiu o nosso vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.